Bem-vindo, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde à Semana das Opiniões Populares aqui nesse canal. Muita gente tá pedindo pra eu gravar vídeos sobre temas relativos às eleições. E eu entendo, né? Óbvio, todo mundo tá discutindo isso agora no Brasil. Mas eu não quero fazer o debate sobre coisas relativas à eleição puramente sobre temas eleitorais. O que eu quero dizer? Gente, existe um mito aqui no Brasil que é muito horrível, inclusive é muito danoso, né, pra discussão política no próprio país, que é essa coisa de entender naturalmente a política como a discussão da política eleitoral, né? A política é a discussão da disputa do poder. E do poder pensando em todas as esferas nas quais compõe ele, né? Tipo, poder econômico, poder militar, poder nas suas várias esferas, tá? Então, eu não vou falar estritamente de política eleitoral aqui, do jeito que vocês estão querendo, fazendo debate de chapalagem, não sei o quê. Eu vou debater os temas e vou trazer iniciativas que eu acho legais, que precisam ser observadas agora nessas eleições e que vão poder ajudar vocês a escolherem os próprios candidatos. Eu não vou falar aqui nesse canal em quem você deve votar. Se é isso que você está esperando, sinto muito te informar. Aqui a gente vai debater os programas, alguns temas que estão contidos nesses programas, alguns eixos, algumas inconsistências, mas a politização do debate eleitoral, ou seja, usar esse período para levantar algumas discussões e não ficar aqui discutindo legenda versus legenda, tá? E nesse contexto eu decidi criar a Semana das Opiniões Impopulares. Algumas delas, viu, gente? Porque eu fui listar e foi uma lista, assim, de tinha o que? Uns 20 itens, só de que eu fui lembrando, assim, de cabeça. De opiniões impopulares. A Semana da Opinião Impopular, que pode se tornar as 3 semanas da opinião impopular. O que é ótimo, porque é isso, né? A Joana, peraí, fala assim, eu tá falando que as pessoas reclamam que eu falo por cima de você. Agora eu não sei o que falar. Ah, você vê, ficou bem coibida. Então a gente vai começar hoje parte 1 das opiniões impopulares sobre política. E na quinta-feira, opiniões impopulares da vida como um todo no geral, tá? Que foi uma dificuldade horrível pra eu listar. Opinião impopular 1. Essa não deveria ser nenhuma opinião impopular, porque esse é um fato impopular, infelizmente, viu, gente? Talvez eu traga hoje um vídeo de fatos impopulares. A legalização do aborto reduz a quantidade de números de abortos que se passam nessa mesma sociedade, não aumentam. Tanto a legalização não aumenta o número de abortos, quanto a criminalização não reduz, muito pelo contrário. Se você quer saber mais sobre esse tema, clica aqui no card, que a gente já fez alguns vídeos aqui no canal sobre esse assunto, mas essa é uma opinião que sempre me rende um dislike, me rende uns unfollow, então sai daqui agora se esse é o seu lugar, tá? E na linha dessa primeira opinião impopular, a legalização das drogas não aumenta o número de usuários. Na verdade, diferentemente da questão do aborto, existem menos exemplos, né, de países que legalizaram e cenários para se comparar. Mas eu vou deixar aqui na descrição uma matéria do Nexo que mostra um mapeamento que foi feito de países, usuários quantidade de usuários e países que mais consomem, e para ver a relação. E os países em que existem mais usuários de drogas, não necessariamente drogas, no caso, especialmente, eu não lembro se essa matéria fala especialmente de maconha, mas de maconha especificamente, esses países não correspondem aos países em que ela é legalizada, muito pelo contrário. São países em que o consumo é menor. Então segue aí mais um fato impopular pra você. E se você quiser ler mais sobre esse tema, clica aqui na descrição. Eu queria fazer uma observação, não queria ser maldosa, gente. Eu não gosto de ser essa pessoa. Mas, aqui no Brasil, por incrível que pareça, nós somos um dos países em que os liberais não defendem as liberdades individuais, né? Tipo, a legalização e regulação da maconha no Canadá, por exemplo, foi uma vitória do plano de governo do Partido Liberal, que é o partido do Trudeau, primeiro-ministro lá. E aqui no Brasil, os liberais são oligarcas, basicamente, né? Que mamam aí na teta da política, mamam aí na teta do financiamento de campanha, mamam aí na teta do setor privado, que é quem realmente comanda a política nesse país. E aqui, liberal não defende liberdades individuais, é uma curiosidade interessante, mas aí uma opinião popular pra você conhecer, mas essa daí não estava prevista. Essa tá sendo, assim, o tema da agenda dessa semana nas redes sociais. Como é que eu vou dizer isso sendo sintética? Candidatos, como um todo, se você não consegue se identificar socialmente com o lugar do qual esse candidato vem, ele provavelmente não defende as pautas que são do seu interesse. Vamos traduzir isso tecla SAP, beleza? Um candidato, seja a presidência da república, seja qualquer cargo eletivo, que possua um patrimônio pessoal de 400 milhões de reais, não vou botar aqui nomes,
essa pessoa provavelmente ela não tem os mesmos interesses que vocês. Que vocês, no caso, eu tiro porque, tipo, pra mim eu penso em trabalhador. O que caracteriza a classe trabalhadora? Pessoas que dependem da mão de obra, da sua própria mão de obra pra sobreviver, né? Então, uma pessoa que possui um patrimônio pessoal de 400 milhões de reais, ele não depende de trabalho pra viver. Ele não é bancário nem aqui, nem na casa do baralho, entendeu? Essa pessoa, ela provavelmente, ela não depende do mesmo recurso que você para viver, e ela não tem os mesmos interesses que você. Você, por exemplo, gostaria de poder acessar a saúde pública e gostaria que o Estado escolhesse estrategicamente a saúde pública como uma área a ser altamente investida e melhorada para a maioria da população. Porque você gostaria de poder fazer usufruto disso se você não tem plano de saúde porque você não tem plano de saúde, e se você tem plano de saúde porque você gostaria de não ter plano de saúde, né? Que é o caso das pessoas que têm plano de saúde. Uma pessoa que não depende de trabalho, não faz questão, por exemplo, não defende retoricamente, não se enganem, mas essa pessoa não necessariamente ela pode defender retoricamente, tem que ser melhor a saúde, a educação e não sei o quê, mas na hora de virar e perguntar se essa pessoa acha que o Estado tem que estrategicamente investir na educação e investir altos recursos para a educação e deixar de pagar juros da dívida pública para investir em educação, esse candidato provavelmente vai falar que não. Inclusive, esse tipo de pessoas são os que votaram, por exemplo, a PEC do teto, que diz que o governo não pode aumentar gastos sociais por 20 anos, que é uma PEC que basicamente vai estrangular todos os serviços públicos da nossa sociedade. Então, onde é que eu quero dizer com isso? Gente, olhem para os candidatos e olhem para o lugar social de qual essas pessoas falam. Por que a gente fala que precisamos ter mais pessoas negras representantes políticos? A gente precisa ter mais mulheres representantes políticos. Porque se essas pessoas não estão lá defendendo os próprios interesses, ou seja, as demandas que eles acham, que nós achamos que tem que ser pauta na política, isso provavelmente não vai acontecer. Por que a gente tem um congresso de maioria de empresários, homens brancos, e a gente não consegue passar, assim, coisa mais leve do mundo? Então, quando você olhar para um candidato e você vê um cara que possui 400 milhões de reais de patrimônio pessoal, você pensa, eu tenho 400 milhões de reais de patrimônio pessoal? Eu não tenho, eu não sei vocês, mas eu não tenho. Então, provavelmente, esse cara, ele não tem os mesmos interesses que eu, ele não tá defendendo os mesmos interesses que eu. Eu fico abismada com a parcela das pessoas de esquerda que caem nesse discurso do empresário fodão. Porque o empresário fodão, ele não é você. Um empresário de uma grande empresa no Brasil não paga imposto, que o povo fica nessa. O pequeno empresário acha que quando ele tá reclamando dos altos impostos, porque isso sim, o pequeno empresário é sobrecarregado, nesse sentido ele é sim sobrecarregado, ele acha que o grande empresário tá passando a mesma coisa que ele. E o grande empresário não está passando a mesma coisa que você, bebê. O grande empresário não está passando sobre isso. Porque a gente tem uma estrutura no Brasil tributária regressiva, ou seja, as pessoas mais pobres pagam mais impostos e as mais ricas pagam menos. Então, assim, vamos acordar, gente, entendeu? Não existe nada de novo num homem branco rico se candidatando à presidência. Não tem nada de novo nisso. Não é possível que a gente ainda caia nessa. 2018. Então é isso, uma verdade impopular. Um candidato que extrapola demais o lugar social, que difere muito do seu lugar no qual você ocupa na estrutura da sociedade, não defende seus interesses, gente. Você não precisa nem ouvir a entrevista dele, entendeu? Se ele tem uma campanha financiada por banco, você acha mesmo que ele tá defendendo, que ele vai ser capaz de defender os seus interesses? Não é possível uma coisa dessa. Vamos cair na realidade. Verdade impopular número 3. Essa aqui, verdade impopular número 4. Vou contar até uma anedotinha pra falar. Tem gente, não sei se vocês vão acreditar aqui, vocês que estão me assistindo, que falam pra mim, isso há bastante tempo já, me chamam de youtuber pejorativamente, que acham bobagem o tempo que eu gasto aqui falando com vocês, que acham bobagem esse tipo de trabalho de comunicação que eu entendo como formação de base. Eu acho que é importante, acho que é pegar um conteúdo que eu tive acesso, porque eu tive o privilégio num país em que isso é um privilégio, de acessar a universidade, de ter um diploma, de ter uma formação crítica desde muito cedo, de compartilhar isso com as pessoas e tive sempre a vontade e o compromisso político de fazer formação de base, de levar isso pra frente, de estar em constante renovação para conseguir passar isso pra frente. E mesmo assim tem gente que acha que esse trabalho é estúpido, que esse trabalho é um trabalho de entretenimento, que esse trabalho é um trabalho fácil de ser tocado, que ele não é um trabalho de sobrecarga. Eu não vou entrar aqui na defesa da coisa, mas youtuber não é nem uma categoria profissional, né? Tipo, eu não me considero youtuber porque eu não sou.
Eu não trabalho com isso, não é isso que me sustenta. O que eu faço aqui é ativismo mesmo. Mas tem pessoas que já trabalham com isso em uma atividade profissional que não é regulamentada, sobrecarregadas, pouquíssimos se mantêm com muita grana de publicidade, enfim. E tem gente que acha esse trabalho meio idiota. E pra essa gente eu deixo o recado. Esse trabalho, na minha opinião, ele é responsabilidade, ele é um compromisso que eu tenho comigo mesma, de levar pra frente o conhecimento que eu recebi. E eu acho que pouquíssima gente na esquerda e do campo progressista mesmo assume esse compromisso pessoal de se fazer compreensível pras pessoas, de se fazer entender, de explicar as coisas. A gente é muito arrogante. Tudo bem, eu entendo o incômodo, porque são ideias realmente desprezíveis mesmo, mas aparece alguém cogitando essa questão, por exemplo, do Bolsonaro. A galera já vai com a arma. Esse é o idiota, você é um imbecil, não sei o que, mas ninguém consegue sentar com essa pessoa e tentar entender por que ela tá pensando essa merda. De onde tá vindo essa opinião dela? Porque essa é a opinião de um setor, né, bastante aí grande da população. A população não come PIB. Essa foi uma frase que eu vi aí na internet. O que isso quer dizer? A gente tem que começar a discutir política pra todo mundo entender, pra mais gente entender. Senão a gente vai ficar nesse roda-roda de cachorro atrás do rabo aqui nessas redes sociais. Isso é um saco. Então assim, se você não é capaz de explicar e de ser paciente, de assumir o compromisso político, de espalhar a palavra de uma sociedade diferente pra maior quantidade de gente, sim, e de se fazer compreensível, sim, você, minha filha, se considera de esquerda, volta do zero, e se não se considera, que bom. Porque é isso mesmo, você tá errado. Se você não tá disposto a dialogar com a maior quantidade de gente da forma mais compreensível possível, você é tão elitista quanto o resto. E por fim, mas não menos importante, gente, Lula está preso injustamente, sim. Você seja a favor do Lula, seja contra, você seja partidário do PT ou não, se você concorda com esse programa de governo, se você concorda com outro. Aparentemente, eu não sei se todo mundo entende o que significa esse consenso do campo democrático, progressista e de esquerda no entorno dessa questão. O fato é que Lula sofre vários processos judiciais, teve vários dos seus direitos violados, como grande parte da população que está submetida ao sistema penal aqui no Brasil. Ele é vítima, sim, de um processo fraudulento e todo mundo sabe, tá bom? E eu queria aproveitar essa opinião impopular, na verdade, pra elucidar um pouco o tema eu não sei se todo mundo viu, mas muita gente me pediu pra falar sobre o negócio do resolutivo da ONU que saiu na semana passada, né? Que fala que obriga o Brasil a garantir os direitos políticos do Lula, porque se privar ele desses direitos é uma situação irreversível, né, pro cenário político nacional. E aí ficou muito aquela discussão se essa decisão é vinculativa ou não é vinculativa. O que é uma decisão vinculativa? Ela tem a obrigação de ser cumprida pelo judiciário do país em questão. Pelo judiciário, né? Só que assim, eu queria deixar algumas coisas mais claras. Primeiro é que não existe decisão vinculativa, né, em termos de... A ONU não toma nenhuma decisão vinculativa, ou seja, ela não tem poder nenhum de obrigar Estado nenhum a obedecer nada, entendeu? Não existe uma força, a ONU não tem uma força coercitiva para obrigar Estado nenhum a cumprir nada. Mas o fato é que essa decisão, o que ela significa? O Brasil, ele é signatário dessas declarações, da Declaração Universal de Direitos Humanos e de outras. Ele faz parte desse comitê e eu não sei se todo mundo sabe disso, mas as leis de direitos humanos relativas especificamente a esse tema e as decisões proferidas no âmbito da ONU relativas a direitos humanos no Brasil, elas têm peso constitucional. O que significa isso? Existe uma hierarquia de força das leis aqui no Brasil. E o campo mais alto dele é a Constituição, né, federal. As leis e os tratados no qual o Brasil é signatário em termos de direitos humanos, eles têm um peso constitucional. Eles estão acima, sim, de outros códigos legais aqui dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, sim, o Brasil tem obrigação, sim, de cumprir essa decisão. Ele tem obrigação tanto de cumprir essa decisão, quanto ele teria de cumprir qualquer outra decisão da ONU. Agora, se a ONU tem poder pra vir aqui e obrigar o Brasil a tomar essa decisão, não. A ONU não tem, porque a ONU não tem um exército. Não é uma força supranacional que tá aí pra mandar nos países, tá bom? Então eu quis aproveitar essa opinião impopular aí, que é sempre um espaço pra balde de chorume, pra esclarecer essa questão aí. E enfim, é isso. Essa é Opiniões Impopulares, parte 1. Esse foi a nossa primeira parte. O que você achou, Joana? Tá show. Então é nóis. Essa foi a parte 1, nós vamos fazer a parte 2, que sei lá quando vai sair. Mas é isso, se você gostou de vídeos como esse, aguarde o próximo, porque ele vai sair. Apoie este canal, se você não conhece esse canal, tem uma plataforma de apoio recorrente. Vai lá e faça sua contribuição pra manter esse trabalho em pé. Nos siga nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, blá 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 blá. É isso. É isso, Joana? Uhum. Então, beijo. Beijo pra vocês. Tô torcendo aqui pelos meus 1000 likes, não quero ver dislike aqui não, hein? Parece meu pai.
Não põe isso, tá? Porque eu tô cansada de ser humilhada por causa desse assunto.